imobiliária pode ser garantidora de aluguel? Como surgiu, você corretor de imóveis, você dono de imobiliária, que tem dúvidas sobre esse assunto, locação, que já ficou com medo na hora de locar um imóvel sobre a questão das garantias? Hoje nós estamos com especialistas aqui que criaram um método, né? Tem mais de 30 anos aí de experiência no mercado imobiliário, estão aqui para multiplicar e trazer o conhecimento para a galera do Papo de Imob. Eu estou muito feliz em receber vocês aqui. Obrigado. Né, aqui no Papo de Imob. O Rogério. Rogério, se apresenta aí. Meu nome é Rogério Renault, tá? Sou da área de tecnologia. Já tenho 30 anos aí de mercado também. Já está atuando na área de desenvolvimento e sistemas. Né? E embarquei nessa empreitada aí junto à GarantPay, a convite do colega Darwin aqui, que é do ramo imobiliário, e nos trouxe uma proposta bastante interessante do ponto de vista de tecnologia para ser desenvolvido, né? No caso, uma startup voltada para garantias. Né? Darwin, conta para nós um pouco da tua história. Bom, só não vou falar em idade, tá? Em tempo, porque senão fica um pouco complicado. Mas vamos lá. Meu nome é Darwin Maciel, eu sou corretor de imóveis, né, e diretor da Maciel Imóveis. Maciel Imóveis é uma empresa em Porto Alegre, uma imobiliária que tem mais de 50 anos. Né? A gente está falando em tempo, eu nasci dentro de uma imobiliária, me criei dentro de uma imobiliária. E ao longo do tempo a gente vai participando de várias entidades, né, e a gente acaba tentando trazer tecnologias novas para a imobiliária. Porque abrir imobiliária é fácil. Difícil é tu manter. É manter. Entrar no mercado imobiliário é fácil. Difícil é se manter no mercado imobiliário. Se manter é muito complicado. E hoje, então o que a gente fez? No primeiro momento a gente trabalhava só com vendas. Aí, olha, nós precisamos trazer uma recorrência para a empresa, para a imobiliária. Começamos a trabalhar com locações. Foi então que nós começamos, só locação, o custo operacional de uma locação te traz uma boa recorrência, mas o custo é muito alto. Aí tu vai incrementando outros produtos e serviços, aí tu vai incrementando locações. E de uns anos para cá, com o advento das garantias locatícias no cartão de crédito, no primeiro momento no cartão de crédito, a minha formação é jurídica, além de corretor de imóveis, e fomos estudar a garantia locatícia. Foi então que nós desenvolvemos uma garantia locatícia, a nossa. E começamos a trabalhar B2B, B2C também. Não só para abastecer o cliente da minha imobiliária, mas também para clientes de outros imobiliários. Então, foi mais ou menos assim que a gente tá no mercado, que a gente apareceu para o mercado com a GarantPay. A GarantPay, se tu deixar, eu vou falar sozinho. Pode ir falando, não tem problema. Eu ia ali. Foi então que surgiu a GarantPay. Por quê? Nós colocamos uma garantia locatícia e estavam trabalhando direitinho. Num primeiro momento, nós trabalhamos meio que de forma arcaica. Trabalhava na planilha Excel, fazia minha consulta em sistema por sistema, entrava no InfoJus, entrava no escavador, eu começava a fazer Serasa, manualmente. Manualmente, todo esse processo que a locação pede para nós. Para nós. Né? E aí, com o tempo, eu disse, olha, eu tenho que me profissionalizar, montamos um primeiro sistema, né? Que hoje já não é mais o que utilizado pela GarantPay. E num tempo atrás, nós pegamos e conhecemos aí a turma do Rogério, né? E mais o pessoal da securitização, né? E da tecnologia que se incorporaram à nossa empresa. A GarantPay, ela não é uma garantia locatícia. Não é uma garantia locatícia? Não. Nós somos um sistema de garantia locatícia. Nós montamos garantia locatícia nós damos oportunidade para ti, para o Rogério, ou para qualquer outro dono de imobiliário, qualquer outro corretor de imóveis, ter a sua garantia locatícia. Nós estávamos falando isso nos bastidores para nós donos de imobiliárias que nos acompanham. O que a gente preza muito com os nossos proprietários é o relacionamento. E quando se fala da venda, o relacionamento com esse proprietário, ele é de curto prazo. Eu vendi, questão de alguns meses, 60 dias, a escritura está encaminhada, né? Na maioria dos casos de imóveis prontos. E quando a gente fala de locação, o relacionamento com esse proprietário é no longo prazo.
Então, tu vem trazendo uma solução, justamente porque tu é do mercado imobiliário, tu tá ali na frente, nas trincheiras. Então, tu está nos dizendo que tu buscou uma solução junto do Rogério, que resolve esse problema para nós. Nós não somos uma garantidora, mas resolve esse problema que é o fato de se o inquilino não pagar. Na verdade, o que nós fizemos? Nós montamos uma garantia locatícia para ti. Uma garantia locatícia. Explica para Tu nós o que é uma garantia locatícia. Tu vai ser dono de uma... Hoje tem várias aí no mercado, tá? Essas garantias locatícias que pagam no cartão ou pagam no boleto, né? Nós montamos, nós damos toda a tecnologia, todo o know-how, tá? Todo o suporte para que tu tenha a tua garantia com o teu nome e com a tua marca. Nós temos até uma frase, né, Rogério? Uma frase aí que foi... deixa eu só me lembrar, assim, o sistema é nosso, a marca é sua. Né? A burocracia é Que nossa. legal! E o lucro é seu. E o lucro é seu. Então, a gente, com essa nova tecnologia, com esse novo sistema, nós conseguimos aumentar a lucratividade, ou melhor, a rentabilidade de uma imobiliária que trabalha com locação em mais de 150%. Uau! E uma outra coisa importante, o nosso sistema, nossos algoritmos, hoje eles estão programados... Deve mexer na cadeira aqui. E hoje nossos algoritmos falam, tá, e a inadimplência? A nossa inadimplência hoje está em menos de 1%. De tão bom que é o nosso sistema. Agora, explica para nós, de um pouco mais detalhado, de que forma... Porque a promessa é boa. A promessa é boa. Aumentar a lucratividade em 150% é uma ótima promessa. Mas explica para nós de que maneira, porque é muito bom. Tá. Na parte comercial eu vou falar, depois na parte tecnológica o Rogério, tá? Porque ele que entende. Né? O que acontece? Quando tu vai fazer uma administração do imóvel, tu cobras 10%. Sim, cobramos 10%. 10% ao mês, certo? Quando tu faz a garantia locatícia também, tu cobra 10% da administração, que isso é da imobiliária, já é morto, é dela, né, que ela já ganha. E nós cobramos mais de 8 a 15% sobre o valor da garantia do pacote. Sobre o valor da garantia do pacote. Do pacote. O que é o pacote? É aluguel, IPTU, condomínio e outro serviço, luz, que tu pode incluir ali, seguro. Consumo de água. Consumo de água. Então, tu inclui. Então, a gente calcula isso aí no mínimo em mais 50%. Então, tu garante o aluguel, né, ou melhor, tu garante sobre o valor do pacote. Por isso que é muito maior a tua rentabilidade na garantia do que no aluguel. E de que forma é essa garantia, por exemplo, para o cliente final? Se porventura tem um inquilino não pagar, quem paga é a garantidora. É a garantidora. A tua garantidora. A minha garantidora. Isso. E o que os nossos, através do nosso sistema, que aí o Rogério sabe bem mais do que eu, né? Hoje nós estamos com uma taxa de inadimplência. Quando eu falo inadimplência, eu falo impontualidade, tá? Também, né? Menos de 1%. E que muitas vezes é bom para a gente, né? A impontualidade. Para quem trabalha com locação sabe que muitas vezes a impontualidade ou a inadimplência é bom também. Tu entende que uma das coisas mais importantes do sistema é a escolha do cliente. Né? Então, obviamente, você vai ficar com as melhores. Isto é, né? aqueles clientes que não vão lhe trazer algum tipo de problema. Então, todo o sistema se iniciou com a base de análise do cliente. Então, dentro da nossa equipe, nós temos, além da área de tecnologia, nós temos também alguém da área de securitização, financeiro e contábil. E também a jurídica. Que é muito importante nesse caso, tá? Então, dentro desse conceito, nós montamos um algoritmo de análise, que nós chamamos de análise do cliente, tá? Não gosto de chamar de análise de crédito, porque a análise de crédito é um pedacinho daquilo que é avaliado. Né? Então, a gente montou esse algoritmo e definiu ali de forma com que o próprio cliente, no caso a imobiliária, né, ou a garantidora, possa escolher como que ela quer analisar o seu risco, se ela quer aumentar o risco ou diminuir o risco. Então, como o Darwin comentou, com a cordinha mais esticada possível, né, nós temos estatisticamente em torno de 1% ou menos de risco.
E lógico, né? Dependendo aí do arrojo do cliente, se ele quiser soltar um pouquinho a corda e aumentar o seu colchão, né? Financeiro, né? Que ele vai aumentar a arrecadação dele, né? Ele vai ter um pouquinho mais, assumir um pouquinho mais de risco. Porque no nosso análise ali do cliente, né? Do inquilino, no caso que está querendo que a gente seja o fiador dele, nós não contamos só com a capacidade dele de pagamento. Nós contamos também, principalmente, com o querer pagar. Uma coisa é tu ter condição. Sim. Outra coisa é tu querer pagar. Eu posso ter um score de 950, eu não tenho nenhum protesto, não tenho nada, mas eu tenho 2 ações de despejo. Né? Então, assim, os nossos algoritmos, que aí toda a equipe do Rogério trabalhou em relação a isso, né? Então, assim, não é só o ter condições de pagar, mas também o querer pagar. Até porque existe a questão analisar imóveis comerciais. O inquilino ele está alocando esse imóvel comercial contando com o lucro que ele vai ter dessa locação, né? Então ele quer pagar, porque ele também não quer, depois de montar toda uma estrutura ali, sair daquele ponto comercial. Então entra nessa questão dessa análise também. Também, né? Então, assim, mais de uma vez a gente pega... A outra coisa que a gente faz, quando a gente faz o análise jurídico, tá? O Rogério pode me ajudar nesse ponto, nós buscamos principalmente aquilo que é importante para o negócio imobiliário. Não é relevante para nós temos assim, uma ação Maria da Penha. Não é relevante isso para nós. Né? O que é relevante é que ele tenha... Né? Que ele seja um bom pagador, que ele não tenha algum protesto, que ele não tenha... Né? Porque o sistema nos aponta tudo. Tudo que for relevante acontece. Eu vou dar um exemplo sempre assim. Aconteceu isso comigo. Tá? Eu me mudei, mandei cancelar uma internet, tá? Cancelei e ficou uma diferença daqueles R$70, R$80 do mês do que eu usei. Eu recebi o protesto, eu não estava mais na casa. Né? Eu não estava mais na casa. Quando eu vi, um ano depois, fiquei sabendo que eu tinha sido protestado por essa empresa. Né? Claro que isso aparecia um protesto. Né? Então, no momento que a gente faz essa análise, vai aparecer, vai apontar para nós, olha, tem um protesto lá, mais de R$80 da Claro. Opa, até falei no vídeo. Tem um protesto lá, né? Tem um protesto lá. Aquilo faz com que ele nos aponte, mas não nos limite. Gostei disso. Né? Ele vai apontar, o sistema vai apontar, cuidado, está lá. Né? É relevante aquilo lá? Pô, foi um descuido. Né? Todo mundo... Pode acontecer isso com qualquer um. Qualquer um. Não quer dizer que eu não seja um bom pagador. Né? Então, isso o sistema nos dá. Então, a gente brinca até sempre assim, que a gente é luz vermelha, verde e amarela. A vermelha é esse não vai te pagar. Verde, pô, esse cara está ótimo, está tranquilo, o análise jurídico dele está ótimo, o financeiro, econômico está ótimo e tal. A verde, né? E o amarelo, olha, esse cara, cuidado com isso aqui, vê se é importante ou não. Agora, trazendo essa questão que tu está trazendo ali, que é legal já, que algumas situações não impedem do inquilino locar, né? Então, aumenta a nossa possibilidade de ganho com um novo cliente. Vamos lá, tanto para o proprietário quanto para o inquilino. Qual que é o custo para o inquilino? Então, quando ele fala, ele não tem fiador, ele vai usar o garantidor de crédito, né? Qual que é o custo? Ele vai ter que dar um calção? O que ele vai ter que fazer para ter acesso a essa garantia? Tá. O mercado geralmente trabalha com uma taxa setup, que é uma análise de crédito, alguma coisa, né? Que é tu que determina. Por ser dono da tua garantia locatícia, tu determina. Hoje, geralmente, 180, 200, 150, R$250. Por mês? Não, uma vez só. Uma vez só? Que é a taxa setup. A taxa setup, tá. Isso. Tá? E a garantidora cobra. Hoje, elas estão cobrando. É muito de cidade para cidade. Tá? Traz para nós a taxa setup. O Papo de Imóvel ele chega tanto para o corretor iniciante, quanto para o corretor que já está há muito mais tempo no mercado. Vamos falar a nível Rio Grande do Sul, pode ser? Pode. Tá. A maioria... Nós somos daqui do Rio Grande do Sul. Teu podcast para a grande maioria do Rio Grande do Sul. 10%. 10% na residencial, ao mês, e 14% na comercial. Tá? E a taxa setup em torno de R$150 a R$200. Em outras cidades, trabalha com 8%.
Tem outras cidades que já trabalham puro e simples com 14. Então, o aluguel e mais essa taxa. O pacote. O pacote. Isso, que é o pacote aluguel, condomínio, IPTU, água, luz. Tudo isso aí tu cobra 10% 10% ao mês. ao mês. Isso, Então, somando tudo isso, mais 10% ao mês. isso. Que aí é a garantia, é a possibilidade do inquilino não precisar de fiador. E ele não precisa dar caução inicialmente. E ele vai pagando esses 10% a 15% ao mês sobre o pacote. É uma Isso. espécie de fiança locatícia, né? É uma Fiança onerosa. É uma fiança onerosa. É muito bom para quem está alugando. É bom para a imobiliária, que vai aumentar o fluxo de possibilidades de inquilino, então de possibilidades de ganho, e não tem que desembolsar de cara um calção, né? Então E não muito tem... mais seguro, tá? Porque nós temos 4 possibilidades de cobrar de cobrança dessa garantia. Tá? O cartão de crédito. Tá? Eu chego lá, o inquilino passa o cartão de crédito, uma venda à vista parcelada em 12 vezes. É R$1.100 por mês, R$1.200. Eu vou lá, passo no cartão R$1.200. 100 vezes, 12 vezes de R$100. Ou, se não, no cartão de crédito na recorrência. Todos os meses sai R$100 da conta dele. Eu não Dessa utilizo forma, não toma o crédito do cartão. o limite do cartão. O limite, perdão. Né? Outra vez é no boleto. Como é que é no boleto? A imobiliária mesmo já emite, na hora de pagar o aluguel, do boleto do aluguel, ele emite também o condomínio e a garantia. E a outra é no Pix. Né? Normal. Mesmo Pix. Então, tu tem 4 possibilidades de tu fazeres essa cobrança. Pode fazer de qualquer uma delas. O nosso sistema faz isso para ti. Faz tudo isso aí, tudo digital. Uau. Nossa, isso... E nós não parametrizamos de uma forma engessada. Isto é, a gente permite que o próprio cliente, no caso o garantidor, né, defina quanto que ele quer colocar de percentual, né, para a pessoa física, para a pessoa jurídica. Se ele quiser montar planos com diferentes percentuais, ele pode montar. Né, além da decisão comercial, se ele vai soltar a corda, como eu falei, soltar a corda ou esticar a corda. Uma outra coisa importante também. Quando ele fala que nós não parametrizamos, quando a gente digita ali, o nosso sistema é muito simples, tá? É muito simples na parte de cadastro, de fazer, não na parte interna. Né? No back-office é bem complicadinho, né? Mas na hora de operar é simples. Quando eu coloco ali, por exemplo, eu quero trabalhar em 10%, por Rogério eu quero trabalhar com 10%, contigo eu quero trabalhar com 12%. Com o João, eu quero trabalhar com 14%. Eu digito ali quantos por cento eu quero, tá? Na hora, no mesmo momento, já muda o valor, né? Automático. E já muda no contrato que nós geramos, automaticamente também o valor da garantia. Porque o nosso sistema ele faz contrato também, automático o contrato. Na verdade, todo o processo é para ser automatizado, tá? Existem clientes que gostam de tomar a decisão pontualmente a cada contratação. Mas o nosso sistema ele foi concebido para fazer todo o processo de forma automática, sem que haja muito custo operacional. Então, vamos supor, você coloca uma imobiliária, começa a vender a sua garantia para o mercado. Você cadastra as imobiliárias, fecha os contratos de parceria via sistema, e, a partir dali, essas imobiliárias vão poder vender sua garantia também de forma automatizada. Quando que o operador vai ter que fazer alguma coisa dentro do sistema? Primeiro, quando ele der um sinal amarelo, como o Darwin comentou. Né? Então, nós temos um sinal amarelo, então tem algum impeditivo na contratação. A gente chama de aprovação manual. Ele pode ir lá e aprovar manualmente aquele cliente. Aí vem uma próxima pergunta. Quanto tempo demora essa análise? Chegou o meu cliente, está na minha mesa, com o meu corretor lá. Qual que é o tempo para analisar? Instantâneo. É instantâneo. Ele sabe se ele pode locar um imóvel ali naquele momento mesmo. Eu vou utilizar uma linguagem bem coloquial, que não é o pessoal de TI. Né? Nós montamos um Google dentro do Google. Né? Mais ou menos isso. Né? Porque as palavras-chave que nós colocamos, todos eles ali, é justamente para isso, para buscar o que é importante para a gente. Né?
Então, a consulta ela fica muito mais específica, muito mais assertiva para isso. Agora, uma pergunta clássica é, todos nós temos CRM, né? Nós temos aí a gestão que a gente faz da nossa imobiliária. O sistema de garantia de vocês pode integrar com o da gestão da imobiliária? Sim. A gente consegue fazer essa Sim, integração? a gente consegue fazer um orçamento para integração com qualquer sistema. Tá? Mas não precisa. Não é necessário. Não é necessário. Eu falando na parte operacional. Não precisa porque tu vai ter o teu sistema, tu vai trabalhar independente da tua imobiliária. Gente, eu vou trazer uma história pessoal aqui sobre com locação. E eu estou muito feliz com esse produto, essa solução que vocês estão trazendo para o mercado. Essa, né, é uma solução aí, e vindo aqui no Papo de Imob, compartilhar com os corretores que me acompanham, com as imobiliárias que me acompanham. Eu tenho imobiliária Casa Rosa há 9 anos e no segundo ano de imobiliária, eu pensei, vou trabalhar com locação. E quando eu comecei a alocar os imóveis, busquei maneiras de ficar segura. E eu prezo muito o relacionamento com os meus clientes, porque a Caxias do Sul são 600 mil habitantes, mas no final das contas todo mundo se conhece. E eu trabalho com comunicação também. Então não tem assim... e quando eu percebi o risco de inadimplência, eu já tinha, mas quando eu me deparei com ele de forma real, e normalmente na Casa Rosa, como em várias imobiliárias que a gente tem aqui na região da Serra Gaúcha, a gente preza muito, o cliente acaba virando nosso amigo, como acontece lá em Porto Alegre também. E aqui o gringo é muito isso, ele é muito de confiar. Claro. Então, ele vai entregar esse imóvel na mão daquela imobiliária por confiança. E eu prezo muito por isso que a gente está eu estou no mercado há 16 anos. Quando eu percebi que eu não tinha condição financeira para garantir que aquele aluguel seria pago, caso o inquilino não pagasse, dei um passo para trás. Eu tinha 100 placas de locação, eu brinco que a minha mãe, ela era de Poliondas, quem tem placas de Poliondas vai se identificar comigo. A minha mãe, na casa dela, mandei guardar as placas, acabou fazendo de telhado, enfim, fez uma cobertura lá em casa e fechou. E aí eu olho para cima, tá lá minhas placas, aluga-se, aluga-se, aluga-se. Eu desisti do mercado de locação porque não tinha um produto como o de vocês na época para me atender. Então, isso possibilita várias imobiliárias da Serra Gaúcha, de vários lugares, que também não têm esse produto, e parar de dizer não para esses clientes que vêm em procura. Vocês trabalham com locação? Agora poder dizer que sim. Além das que já estão, que já têm essa carteira de locação, principalmente essa já na mesa. E aí uma pergunta que eu quero fazer. Imobiliárias como a minha, que são imobiliárias de porte pequeno, são imobiliárias que vocês conseguem atender também? Principalmente. Nosso produto ele foi idealizado. Deixa eu só falar um pouquinho como é que aconteceu isso aí. Eu tenho a minha imobiliária, montei a garantidora, botei corretora de seguro, depois botei a garantidora. E, num determinado momento, eu comecei a querer fazer securitização. Os clientes me procuravam, e Darwin, eu preciso antecipar 5, 10 aluguéis. Foi então que eu busquei no mercado uma securitizadora. E aí eu caí na mão deles, na mão do Rogério e dos outros sócios. E aí eu pensei, olha, me explica o teu produto, eles perguntaram para mim. Aí eu disse, olha, o que acontece? Eu garanto aluguel, se cobro 10% por isso, se porventura faço uma análise extremamente rígido, eu faço não só com a minha garantidora, eu faço com outras. Dentro da minha imobiliária eu utilizo outras garantidoras sem problema nenhum. Se não passou no meu análise, eu vou para outras. Né? Eu não utilizo só a minha. Eu estou aberto, faço para todo mundo. Inclusive, eu não faço só para a minha imobiliária, eu faço para outras imobiliárias também. Bom, aí eu cobro, e quanto é que tu cobra? Eu cobro em torno de uma taxa de setup, R$150 na época, e 10% ao mês. Isso, cara. E o que tu queres? Eu disse, o que eu quero é o seguinte, eu quero que vocês antecipem os aluguéis. E vocês, antecipando os aluguéis, vocês me dêem uma comissão. Para mim, para as imobiliárias que trabalham com a minha plataforma. Aí eles dizem, não, gostamos. Já está rindo, né? Aí eles dizem assim, não, então tu queres que eu tire o dinheiro do bolso, faça uma análise eu faço análise do inquilino, eu faço uma análise do proprietário
E eu faço análise da imobiliária. E tu faz só do inquilino? Eu sim. Eu faço análise tão rígido quanto o teu? Eu sim. E eu vou cobrar 13,5, vou tirar o dinheiro do bolso e vou cobrar 13,5 ao mês, que é o que cobra uma securitizadora. E tu faz uma análise só, tu não tira dinheiro do bolso e tu cobra 10 ao mês? Eu sim. E eu disse, então, eu quero ser teu sócio. Teu negócio é melhor que o meu. Aí você, provavelmente, né? E aí ele disse, como é que a gente faz para botar isso no Brasil? Eu disse, olha, isso aí é difícil, tu vai ter que ter uma equipe de vendas muito grande. Só tem uma oportunidade de nós fazermos isso. Nós darmos a oportunidade para a imobiliária ter a sua própria garantidora. Foi então que nós tivemos que mexer em todo o sistema e transformar no sistema white label. Então, realmente, o nosso público é pequenas e médias imobiliárias. Por quê? Porque a tua lucratividade aumenta muito. Aumenta em mais de 150%. Uma das coisas boas que você trouxe também para as pequenas e médias imobiliárias é que, quando a gente fala em locação, contratar um funcionário só para locação inicialmente é um custo elevado. Então, com o sistema de vocês, eu consigo começar o processo de locação sem ter um funcionário só para isso, porque o sistema ele vem todo automatizado, inclusive para contrato. Ele faz todo o processo automatizado, desde a contratação até o sinistro. Uma outra coisa importante salientar, assim, hoje a minha imobiliária tem 12 funcionários, 12 CLT, tá? E eu garanto o mesmo valor do que eu administro hoje, mais ou menos. Tá? Se eu administro 100 mil reais, eu garanto 100 mil reais. Tá? Isso na garantidora. Sabe quantos funcionários tem na garantidora? Na imobiliária, que é igual, eu tenho 12 funcionários. Na garantidora, sabe quantos que eu tenho? Quantos? Hoje, nenhum. Até o mês passado, eu tinha um rapaz, tá? Eu tinha um rapaz de 19, 20 anos, que agora ele veio trabalhar na Garanti Pay, porque ele não fazia muita coisa, porque o sistema é todo automático. É só apertar no botão. Santo sistema! Agora ele trabalha conosco na Garanti Pay. Verdade. Então, assim, o nosso custo operacional de uma garantidora é muito pequeno, porque quem faz tudo é a imobiliária. Tu já tem, Sim. É o sistema automático, todo ele é automático. Desde a cobrança é automático, no cartão, quem vai fazer tudo automático. Agora, para tu ter uma garantidora, tu tem que ter um sistema muito bom, que graças a Deus nós temos. E outra coisa, não conheço outro sistema de garantia locatícia. Existem sistemas privados. Pode dar a garantia tal, tem a dela, tem o dela. O outro tem o dele, né? Mas, assim, o white label não tem nenhum. Não conheço. Tu conhece algum, não? Não. A nossa proposta, né, é disponibilizar para o mercado e principalmente para as imobiliárias, né, a possibilidade de ter a sua própria garantia. Né? Então, assim, o nosso foco, a gente fala muito que é a imobiliária, né, porque a imobiliária é a maior interessada. Ela já faz a prospecção, ela faz a venda, ela administra o imóvel. Por que ela não quer também incluir dentro do seu faturamento, da sua receita, a garantia locatícia? E, então, a imobiliária tem como ganhar com essa garantia também. Também, com a garantia dela. E vou te dizer mais. Vocês só estão trazendo notícia boa para nós aqui. Sim. Realmente, o sistema é muito bom, tá? O sistema é muito bom. Hoje nós já estamos em mais de 80 cidades, tá? Mais de 80 cidades, está com uma boa quantidade de garantias. Né? E não é só no Rio Grande do Sul, tá? Ao contrário, nosso menor público ainda é o Rio Grande do Sul. Né? Nós temos bastante ali, nós estamos forte. Litoral não, interior paulista, Minas, Mato Grosso, Santa Catarina, também. Paraná. Incrível. Sim, Santa Catarina, eu trabalhei um tempo no mercado de Balneário Camboriú ali. A locação no litoral circula muito ali. Muito, né? E quando eu visitei ali umas 110 imobiliárias, não foram muitas, mas a gente percebe que é um mercado muito pujante lá, a locação. Então, qualquer das imobiliárias lá também pode entrar em contato com vocês para ter acesso a esse produto. Claro, qualquer um. Alguém de vocês vai visitar essa imobiliária ou é tudo feito... Tudo digital. Tudo digital, online. Apresentação, tudo certinho.
Agora, uma pergunta que não está aqui. Qual que é o custo, por exemplo, se vocês podem falar sobre isso aqui, senão a gente corta essa pergunta. Podemos falar, é caríssimo. Tá. Qual que é o custo para mim ter, então, para a gente... eu quero hoje ter a garantidora de vocês. A partir de R$ 389 por mês. A proposta é justamente proporcionar para as pequenas, pequenas e médias imobiliárias também ter a sua própria garantia. Com R$ 389 mês, quer dizer, uma garantia, se tu fizer uma garantia num ano, tu já paga o nosso sistema. É verdade? Como assim uma garantia ao ano? Agora Porque vamos falar de números aqui. Isso aqui tá ficando muito boa essa conversa. Olha só, tu vai fazer um contrato de locação de 2 mil, tá? Tá, vamos lá. Vamos um pouquinho melhorar. Vamos melhorar lá. um pouquinho. Vamos arredondar para 3 mil. Me mostra nos números aqui, vamos lá. 2 mil, tá bom? Tá, R$2.000 é um contrato. 2 mil valor de contrato. Só falando dos planos, tá? Nós Vamos temos aos planos. 4 planos. 4 tá? planos. Desses 4 planos, nós desenhamos eles de acordo com o tamanho da imobiliária, do número de contratos que ela pretende fechar por mês. Tá. Então, desde a pequenininha, que fecha até 5 contratos por mês, até a grande, que é acima de 60 contratos. Tá? Ali a gente já considera grande, tá? De médio para grande. Então, como o Darwin disse, a gente tem... todos eles têm um percentual ali que você vai deixar na contratação. Então, vamos supor, você fecha ali o primeiro plano, tá? Ou o segundo plano, que é ali entre 10 e 18 garantias, mais ou menos. Além dos R$389 mensais, você ganha ali também a questão de análise de crédito, todo o processo está incluso dentro do pacote. Você vai pagar quando você usar. Isto é, eu fechei uma garantia de R$1.000, tá? 5% fica para a GarantePay. Entendeu? Porque a taxa de 300 dos R$1.000, tá? Isso. Tá. Porque existe a taxa mensal, né, que é os 389, para manutenção do sistema. Uhum. Tá? Que Mas nós você damos? só vai efetivamente pagar pelo sistema quando usar. O nosso análise de crédito é muito bom. Nós temos vários... nós buscamos em vários sites, tá? Então, todos esses sites tu paga. Então, a gente simplesmente distribuiu o custo de uma análise e colocamos ali. Uma outra coisa que o nosso sistema dá, assinatura eletrônica. Tá? A assinatura eletrônica que nós damos, isso tem custo. Né? Nós damos também a assinatura eletrônica. A nossa assinatura eletrônica foi escolhida a mais segura do Brasil, tá? Em matéria de antifraudes. Então, tudo isso aí tem um custo. Então, a gente simplesmente a gente repassa o custo, né, com impostos. Né? Então, por isso que dá R$389 em média. Né? Mas vamos falar em rentabilidade. Tá? Eu peguei um contrato de R$3.000, locação de R$3.000. Tô locando imóvel por R$3.000. R$3.000, tá? Eu vou receber R$300 por mês, certo? Certo. Tá? Na garantia, tu vai cobrar R$3.000 de aluguel, tu vai cobrar mais R$500 de condomínio, mais R$300 de IPTU, né? Mais R$500 de luz e mais R$100 de água. Isso vai totalizando 4.200, que seja. Estou eu chutando aqui. Uhum. Tá? Desses 4.200, tu vais cobrar R$420 por mês. 12 vezes de 420, que é 10%. Uhum. E mais uma taxa setup, que é variável. Geralmente em torno de R$200. Então, tu vai receber R$420 ao mês, em 12 vezes de 420, e mais R$200 de taxa setup. Então, se tu fizeres uma garantia locatícia num ano, tu paga todo o sistema. Uma outra coisa que é importante dizer também, eu pago a minha garantia, né, paga para a GarantePay. A minha garantia dentro da minha imobiliária, eu utilizo o nosso análise de crédito para negócio de compra e venda. Porque o nosso análise é muito bom. Ele me dá os protestos, ele me dá o score, me dá os processos que tem, me dá tudo. Isso é o custo por pesquisa? Não, ou por é mês. liberado? Por mês. Por mês ali. Por mês. Então, se tu fizeres um contrato, tu paga todo o sistema durante todo o ano. Se tu botares na planilha Excel, é assim, ó. Se tu fizeres um contrato por mês, que dá R$350 por mês, tu vai fazer um primeiro 350. No segundo mês, tu vai ter 350 do primeiro mais 350 do segundo. Porque tu já vai ter 2 contratos. Então, tu já está recebendo R$700 na recorrência. É uma progressão aritmética. Se botar na Excel, tu te apaixona.
Eu tô começando a gostar Não, do tu te Excel. apaixona. É verdade, porque hoje é muito melhor garantir do que alugar. Pode escrever, pode tu botar isso, porque tu pode ter certeza. Primeiro, tu tem um custo operacional muito menor. O teu custo de pessoas, que nós sabemos que é complicado, ele é Sim. tudo digital. Tu tem o teu custo operacional quase zero, que é R$389 por mês. Segundo, tu tem... tu não precisa de grande valor de investimento para tu começar a operar. Tu pode começar a operar rapidinho, em questão de 2, 3 dias. Né? Terceiro, a tua rentabilidade é super alta. Tu tem recorrência, porque tu cobra em torno de 15% do valor do aluguel. Tu tem a recorrência mensal. E o melhor de tudo que eu vejo, assim, que eu sempre comento, assim, as pessoas, elas, quando vão alugar, elas precisam de um fiador, que alguém, que no caso de segurança da coisa, eles não querem saber se é o Rogério ou se é o Darwin que está dando a garantia. Sim. Certo? Uhum. Não é. E tem ali. Então, o que eles vão fazer? Eles vão contratar aqueles que nós oferecemos. E dentro disso aí tem todo aquele que a gente cobra garantia sobre o valor do pacote. É importante salientar isso. É uma outra empresa que está montando praticamente. Né? Mas, como a garantia é melhor do que tu locar, tu não pode abrir, infelizmente, tu não pode abrir mão do teu comercial de locações. Tu vai unir um ou outro. Sim. Né? Tu vai fazer o que... É que nem nós temos aqui rede de departamento de móveis. Móveis não, de eletrodoméstico. Casas daquele estado lá, tá? Casas Bahia, por exemplo. As Casas Bahia, o negócio deles não é vender eletrodoméstico. O eletrodoméstico é para vender crédito. Nossa, é mais ou menos o que vai acontecer com locação. Tu vai continuar administrando, tu vai continuar ganhando teus 10% aqui. Né? Mas esse teu negócio de locação vai abastecer a tua garantia locatícia. Que aqui tu vai ganhar 15%. Aí realmente que responde a pergunta como diminuir os riscos e lucrar mais. Os riscos do nosso sistema. O nosso análise de crédito é muito bom e o sistema faz tudo para ti. Não, é verdade. Só que tu não pode abrir mão do teu departamento de locação, porque Sim, é ele que abastece. Que vai abastecer o outro. O outro. Agora, com certeza, tu tem um custo operacional bem menor, e além de ter um custo bem menor, o custo operacional, a tua rentabilidade é muito maior. E resolve o problema daquele cliente que não tem fiador. Que não tem fiador. Que, na verdade, pedir fiador já é quase uma ofensa, né? Se não é pai e mãe... E tem outros ganhos também envolvidos ali, né? O cliente em pontual, como diz o Darwin, é o melhor cliente. Porque ele não vai pagar no dia, vai pagar com alguns dias de atraso. Você vai ganhar os 10% da multa e mais os juros. Uma pergunta agora referente ao proprietário. Sim, é uma garantidora. Então, se o cliente não pagar, vamos pensar no pior cenário. Um cliente que não paga. Como é que fica essa situação para o proprietário do imóvel? Quem paga é a garantidora. É a garantidora. Tá bom. Vocês pagam mediante a quê? A quanto tempo? Como funciona? A tua garantidora, tu é o dono dela. Tu que vai determinar. Claro que nós passamos algumas regras, né? Algumas coisas, dali tu vai te basear. Nós temos algumas garantidoras no nosso sistema que eles pagam 18, tem outros que pagam 36. Né? O que a experiência nos diz? 18 a 36 é a mesma coisa. Por quê? Porque eu não vou levar nunca 36 minutos para tirar o cara lá de dentro. Porque quando ele deixa de pagar a garantia e ele deixa de pagar o aluguel, ele perde a garantia. Então, ele fica um contrato sem garantia. E ele ficando um contrato sem garantia, ele muda o rito. Ele passa de ordinário para sumário. Então, eu tiro o cara lá de dentro muito rápido, inadimplente. Eu tenho alguns exemplos de algumas garantidoras que, assim, eles dão 36 meses. Tu quer que eu garanta 36 meses? Quero. Então, eu vou te cobrar 14%. O cara tá, tudo bem. É a mesma coisa. Cobrar 18, 36, porque não vai demorar 18 meses para tirar o cara lá de dentro. Né? Porque como a garantia é tua, as regras são tuas. E se tiver que tirar a pessoa lá de dentro, quem tira é a garantidora? Depende. Depende. Nós damos suporte também para que tu possa fazer isso. Claro que a gente não paga os custos
jurídicos, né? Sim. Mas nós temos o departamento de cobrança, né? E o jurídico também. Para implementar um sistema de garantia, nós temos uma equipe de consultoria, certo? Nós orientamos o cliente do início do processo, como que ele precisa, né, a questão contábil do contrato social, dos quinais, né, a parte jurídica, onde nós entregamos também além de todo o processo, né, administrativo, tem a parte jurídica, onde nós entregamos os contratos, os modelos de contrato que são parametrizáveis também. Isto é, o cliente ele pode definir como que ele quer, se ele quiser um contrato completamente diferente daquele que a gente sugere, ele pode inserir no sistema também. Tá? Então, nós orientamos e fazemos todo o setup, né, entre aspas, o setup da garantidora dentro da imobiliária. Tá? Nós orientamos todo o processo até o onboarding da ferramenta, treinamento, e também a partir dali é suporte. Tá. Quando tu fores montar a tua empresa, que nós indicamos que tu trabalhe com outro CNPJ, outro CNPJ para a garantidora. Até mesmo para não misturar áreos com bugalhos, né? Sim. Uma coisa é imobiliária, outra coisa é garantidora. Não precisa ficar sabendo que vocês estão operando nas duas pontas. Não é bom, a gente indica isso. Tem algumas que estão utilizando o meu CNPJ. É uma boa estratégia ter outro CNPJ especificamente para garantir aluguéis. Comercialmente é melhor. É melhor, né? Por exemplo, um amigo meu vai alugar e ele não vai contratar a minha imobiliária, ele alugou para um amigo. Ele só quer contratar a minha garantidora. Isso é possível também. É possível também. E aí, assim, a gente indica, a gente trabalha 4 ou 8 mãos, né? Na formalização da empresa, da sociedade, a gente trabalha também junto com nossa empresa, nosso suporte. Nós temos que ter muito cuidado na hora dos quinais e nós temos que ter muito cuidado também no contrato social. Algumas coisinhas, particularidades que a gente tem que botar, principalmente para a gente não cair em um erro, muitas vezes não intencional, mas cair numa SUSEP da vida, né? Que não precisa. Para a gente não cair até mesmo, Deus o livre, numa coisa de como é que é? De crime contra a coisa econômica e tal, né? Porque até numa parte da esfera criminal, né? Sim. Por agiotagem, então tem que ser muito bem feito isso aí. Isso aí nós temos toda a nossa equipe que dá esse suporte, tá? Então tu vai montar bem direitinho, tu vai montar uma empresa, tá? E assim, é incrível. A gente indica que não tem. Tem algumas que querem utilizar meu CNPJ, não tem problema. A gente dá uma ajudada, a gente já arruma ali, põe um KNAI, a gente coloca alguns KNAI que são importantes, a gente dá desde o nome, né? É importante não utilizar algumas terminologias para a gente não correr um risco de uma SUSEP vir, né? Então, tudo isso aí a gente passa pela nossa assessoria. Vou te dar um outro exemplo também. Falaste em taxa de setup, né? Esses dias eu estou analisando ali os números e eu vi uma garantidora não cobrando nada de taxa de setup. 0. É 0,1, né? Tem que ter, né? É 0,1 centavo, parece. Aí, mas você está fazendo tudo... Liguei para uma ela é interior paulista, não é Campinas, é ali perto. Aí eu disse, vocês não estão cobrando nada, nenhuma taxa de setup? Ele disse, não. Por quê? Porque eu estou derrubando, estou tombando. Ela está por uma garantia tal, né? Esse meu inquilino é muito bom, eu tirei da garantia tal e passei para a minha. Sim. Que é uma possibilidade também. Então, muitos dos clientes podem fazer isso aí, né? Iniciou o processo de garantia, pega aqueles clientes bons que ele sabe, né? Ninguém melhor do que a imobiliária para saber se o inquilino, né? Ou o locatário, se ele é um bom pagador ou não. E ele tomba essa garantia para dentro da garantia dele. Já arranca com faturamento. Sim, e já resolve essa é uma boa estratégia. Essa é uma boa estratégia até para o início do colchão financeiro ali, né? Porque eventualmente alguém vai atrasar, tem que segurar, né? Sim. Eu já vi garantidoras como elas podem cobrar, né? O valor delas, elas cobram o valor que, né? Eu vi garantidoras nenhuma nem duas cobrar R$600 só pela análise.
É delas, elas cobram. Vou te dar uma outra particularidade do porquê que é bom uma imobiliária ter a sua garantia. Exemplo prático que aconteceu comigo. Tá? Enchente o ano passado aqui no Rio Grande do Sul. Praticamente todas as cidades tiveram problema. Sim. Esse nosso inquilino de Porto Alegre, primeiro mês não pagou e a imobiliária entrou em contato com eles e eles disseram, olha, não vou, perdi tudo na empresa, não tenho condições, me dá um tempo para eu respirar. O proprietário não abriu mão, olha, eu quero meu seguro, tudo bem, nós pagamos, a garantidora pagou, né? Aí eu cheguei e chamei, olha aqui, quanto é que é o teu aluguel, por exemplo? R$2.000. Aí nós bem assim, tia, o mês que vem tu já está devendo 2.200, porque é 10%, no mês que vem tu vai dever 4.400. E no outro mês tu vai dever, né, 20%, é 10% em multa, né? Mais a multa. Aí ele bem assim, não tem como parcelar isso para mim? Eu não posso parcelar. Na imobiliária eu não posso, mas na garantia eu posso. Me é permitido parcelar no cartão, né, na garantia. Né? Aí eu bem assim, pode ser eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse mês que tu está atrasado, o mês que tu já disse para mim que tu vai atrasar, e o outro mês que tu provavelmente vem atrasar, eu vou pegar R$6.000, com mais 200 de atraso, dá 6.200, tu vai me parcelar em 10 vezes de 620, pode ser? O cara pode. Está resolvido o assunto. Resolvido o assunto. Fizemos, o cara está super agradecido, o inquilino ficou extremamente agradecido e eu peguei e utilizei o cartão de crédito. Na imobiliária eu não posso gerar um boleto para ele me pagar o aluguel. Na garantidora eu posso. Ela era garantidora. Né? Então tem algumas coisas assim, pela garantia ser tua e tu poder administrar, é mais fácil. Né? E mais rentável também. E tu acaba diminuindo o teu se houver algum problema, né? Dou um outro exemplo prático também, que aconteceu conosco. Faleceu um senhor, né? Aí ficou lá as manutenções, né, que teve, bem como o aluguel. Ligamos para os herdeiros, olha, meus pêsames e tal, mas deixou um... Aí o cara, quanto que deu? Aí eu disse, R$8.000. Não tem dinheiro, tem como parcelar? Olha, posso te parcelar em 10 vezes de 880, tá bom? Pode ser. Mandei o link de pagamento para ele no cartão, pagou. Resolvido. A grande maioria das pessoas, elas querem pagar, elas não querem ficar inadimplentes, elas não querem ser impontuais. Acontecem problemas, né? Então, tu tem que ter essa habilidade de resolver isso. E com a garantidora te abre muito mais o leque de tu fazer essa cobrança. Né? Então, quando a gente fala que a gente consegue aumentar a nossa lucratividade em mais de 150%, as pessoas, não pode ser, não, é só botar no papel. Sim. Quando tu apresenta essa solução de que... Vou recolocar aqui. Apresenta a solução de que a gente não precisa de mais um funcionário e que é uma outra empresa. É uma solução para viabilizar que tenha mais contratos de locação, então aumenta ali mais pessoas pagando 10% de administração para a imobiliária e mais a lucratividade na garantidora. E realmente a gente arranca ganhando muito mais. E a fidelização do cliente. E resolver, e as possibilidades de resolver problemas financeiros quando eles ocorrem. Exato. Quando eles ocorrem. Porque tem essa possibilidade de parcelamento no cartão de crédito pela garantidora que pela imobiliária não tem. Não permite. Não permite. Porque a garantidora aí resolve o problema com o proprietário, caso esteja uma previsão de não pagamento, como foi o caso das enchentes. E o inquilino tem essa possibilidade de parcelamento diretamente com a garantidora e não necessariamente com a imobiliária. Claro. É um acordo entre eles, são 2 contratos. Inclusive, quando o nosso sistema faz isso, tá? Ele faz o contrato da garantia com a imobiliária e dá em garantia com o inquilino. O nosso sistema faz tudo, parametrizado, como o Rogério falou. Sem necessidade de calção antecipado. Nada disso. Ou fiador. Exatamente, ou seguro-fiança. Ou seguro-fiança. Esse valor não retorna no final. Não. Não, né? Não. Nada, não tem... Não tem reembolso.
Não tem reembolso. Você está pagando para Preço é o teu fiador. isso. Agora, por trás de tudo isso aí, tem uma excelente análise, tem todo o suporte técnico, jurídico, né, e contábil para te assessorar em relação a isso. Para as imobiliárias que querem se associar, não sei se seria o termo, o que querem adquirir, que conselho vocês dariam? Nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Que conselho final vocês teriam para trazer as imobiliárias? Assim, ó. Imobiliário é extremamente difícil, que nós vamos começar, extremamente difícil de manter. Abrir é fácil. Então, a gente está todo dia buscando alguma coisa, né? A garantia locatícia, acho que aquela frasezinha que a gente sempre diz ali, o sistema é nosso, né? A marca é sua, a burocracia é nossa e o lucro é seu. Tá? Nós conseguimos botar uma tecnologia que é investimento pequeno, que nós estamos falando de R$389, investimento pequeno,